agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Cicobi Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 12 de agosto de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa. Logo mais tem reprise na Plena TV. Amanhã, parte do conteúdo produzido aqui vai estar também no jornal impresso Folha da Manhã. Enfim, em todos os canais, para você acompanhar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo em Campos e toda a região. A partir de agora, estamos ao vivo. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa esta edição de hoje com a previsão do tempo. Olha, essa coisa de sensação térmica é individual, já cansei de falar isso, mas como que fez frio ontem à tarde, né? Um vento frio. E hoje também pela manhã. A mínima para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de 14 graus, a máxima 23. Agora aqui no centro de Campos faz 16 graus, tempo parcialmente encoberto. O sol já apareceu agora pela manhã, tá meio acanhado, mas a previsão é de que não tenhamos hoje, nem essa semana aí, pelo menos, chuva no radar aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. Então agora o tempo é nublado aqui, bem mais fechado do que estava mais cedo, mas hoje é tempo assim, sol entre nuvens, né, durante todo o período. No programa de hoje, dia 12 de agosto, temos o prazer de receber e já vamos conversar
com Marcelo Feres. Marcelo é ex-secretário de Educação de Campos e hoje é vereador na Câmara Municipal pelo PDT. Está com a gente aqui nessa manhã e a gente vai bater um papo aí com o Marcelo, e é evidente que se tem aqui uma espécie de um balanço, de um resumo, de uma análise, porque você assumiu nessa cronologia que eu levantei, você assumiu em 2021, no governo de Vladimir, 2021. Foi até, acho que a desincompatibilização foi em abril de 2024, não foi, Marcelo? Exatamente, então, em abril de 2024. Você voltou, aí eu só não consegui pegar a volta. Voltei no início de janeiro. Início de janeiro. De 2025. Então você faz aí o quê? 2021 até agora, que você saiu em 12 de junho. Sim. Deixou 12 de junho, né? Para assumir a Câmara. Então são 6 meses. Você tem aí 3 anos de gestão, juntando essa falha no meio aí só para desincompatibilização. Um pelo outro. Praticamente, isso vai dar para contar em meses, mas vamos lá com 4 anos incompletos. 4 anos, assim. Por aí. Bom, então já a gente vai conversar e, claro, a gente vai saber o que foi feito nesses 4 anos, o que houve de transformação e que você conseguiu aplicar ou que não conseguiu. Enfim, vamos fazer uma análise já. Só peço rapidamente para a gente passar aqui pelas manchetes do portal e a gente começar esse bate-papo de hoje. Então, vamos falar também sobre política. Claro, evidente, Marcelo entra para esse campo que não é que seja novo. Política está na veia da gente como um todo, né? Até daqueles que negam a política, que deveriam estar mais atentos. Deixa a política para o político. Que não, deixa a política. Não, política é comigo. Eu que sou o eleitor aqui nessa parada. Exatamente. Eu que mando aqui nessa história. Mas, quer dizer, não é questão de quem manda, é questão de entendimento melhor sobre o que realmente está ao nosso alcance. Eu fico vendo alguns cortes aí na internet, os caras fazendo uns protestos, concordando com o tarifaço. Não, foi bom o tarifaço. E chega em casa, a geladeira está vazia. Opa, é muito complicado. 10 anos aí de nada. Se você analisar, meu resumo para isso tudo que o Brasil está passando é 10 anos de nada. Nada com nada. Lá e para cá e para lá. Olha, atraso. Aliás, você fez parte do governo federal também, é do Instituto Federal, você entende bem dessa política nacional, e nós vamos lá no final do programa pedir você uma projeção sobre todo esse cenário atual, o que você espera agora que vem aí nas urnas de 2026. Bom, rapidamente aqui, Marcelo, então, para a gente começar essa conversa, são 7h17, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe para idosos também. Mais proteção e por mais tempo. Aproveite. Com o oferecimento de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você, Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e consórcio do Cicobi Fluminense. Agora sim, vale a pena você fazer o consórcio por conta de toda a segurança e garantia que o Cicobi Fluminense oferece a você. Para realizar o seu sonho, o apartamento que você tanto sonha, né? E, enfim, ter a sua independência, né? Ter a sua vida tranquila, morar no que é seu, parar de pagar aluguel, tá no consórcio do Cicobi Fluminense. São 7h18 em Campos. Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, jovem morre em acidente entre caminhão e moto em São Francisco de Itabapuana. E assim, desculpa, hoje tá daquele jeito aí no restinho da gripe, né? E olha que, né, eu tô protegido aqui com a vacina, senão tava um mês gripado. Houve uma preocupação ontem, assim, só falando rapidamente, porque a prefeita Yara colocou uma nota na sua rede social, ou nas suas redes, e
falando que pedindo oração pelo filho que caiu de moto. E logo depois veio essa notícia, ou antes veio essa notícia, né? De que houve um acidente que um jovem morreu. Então, o que ocorre? A gente foi apurar aqui, né? Infelizmente, um jovem de 19 anos, né? Morador ali da região, morreu na manhã de segunda-feira de São Francisco. E sim, o filho da prefeita caiu de moto, mas segue em estado que requer cuidados, internado, né? Não morreu. Graças a Deus, e infelizmente pela morte aí do menino, né, de 19 anos, que é extremamente triste e lamentável. Então os fatos coincidiram, então é melhor esclarecer. Se é que ficou claro. Nildo assume a Secretaria de Abastecimento, Aquicultura e Pesca. Vladimir Garotin se reaproxima de Castro. Alerj autoriza a realização do concurso público para 109 vagas. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Marcelo Feres, que prazer recebê-lo aqui. Já tem um tempo, até porque você foi candidato, né? É aquela época de pré-candidato, mas aí, se você ouve um pré-candidato a vereador, como a gente faz aqui com porque a gente ouve aqui todos os pré-candidatos a prefeito. Que aí pode ter, como teve esse ano, foram 11, na eleição de 2020 foram 14, depois depois um desistiu e foram 13 candidatos. Então, dessa vez diminuiu um pouquinho, mas a gente ouve. Agora, para vereador, não dá para ouvir os 400, que até diminuiu, mas não dá. Bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela vitória. Você é suplente, mas está na cadeira. É uma vitória também, né? E eu trabalho 34 anos em rádio. De vez em quando a mosca azul passa por aqui, né? Porque dá popularidade, essa coisa e tal. É que as pessoas também confundem popularidade com voto. Que é mais popular que você, mas nem todo mundo gosta de você. Não quer dizer que goste de mim ou goste de você. Popular, rapaz, não, vem para tal partido. Esse ano mesmo, o pessoal me chamou, vem. Porque... Eu falei, rapaz, eu tô 34 anos resistindo, não vou resistir mais um pouquinho. E admiro muito quem coloca o nome para uma avaliação popular. Eu acho muito legal essa coragem. Parabéns aí e parabéns pelos votos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos vocês que nos acompanham no rádio, que nos assistem também pela internet. Dizer da minha satisfação, da minha alegria, né, de estar aqui mais uma vez, aqui no Folha FM. Durante o meu período de secretário de Educação em Campos, eu tive a oportunidade de estar em diversos momentos aqui. Certamente, em vários deles eram momentos bastante tensos, bastante desafiadores, porque assim foi o quadro que a gente encontrou da educação municipal. E te agradecer até porque você começa essa reflexão de uma maneira bem, vamos dizer assim, bem interessante. A gente considerar a questão de o trabalho da gestão e como ele pode, de alguma maneira, se colocar como um trabalho também a ser aberto à avaliação popular. Depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso, mas eu posso dizer que esse não era o projeto, né? De fato, depois eu detalho porque não era o projeto, mas que tenho muito orgulho, mas eu tive que aprender na caminhada. E assim é a vida. A gente vai aprendendo, vai tomando decisões na medida em que a gente vai vivendo novas experiências. Então esse meu novo momento agora como vereador, ele representa nada mais, nada menos do que um professor que está sempre em busca de estar aprendendo algo novo. E eu espero que essa experiência também possa lograr êxito no sentido de estar cumprindo aquilo que é o papel esperado, né, de um representante da população, no nosso caso aqui, da minha cidade, em Campos, representando os interesses coletivos, sobretudo. Cara, eu estou falando assim porque eu vivo isso, assim, essa coisa de popularidade, não tão popular quanto você, então, quem sou eu, mas assim, propostas para colocar o nome ali numa avaliação. E aí, mais do que o nome, no seu caso, um trabalho feito.
E um trabalho complicado, hein, Marcelo? Exatamente, eu acho que a gente costuma dizer que em algumas áreas, né, da gestão pública, seja municipal, estadual, federal, o que chama atenção são as fragilidades, jamais os êxitos. Mais ou menos a gente pode fazer uma comparação com o que acontece no Brasil como país do futebol, que tem muito a melhorar, inclusive como país e como futebol. Mas a gente tem aquela referência do juiz de futebol. E nesse caso, o que a gente entende que é o papel do juiz? Se ele começa a aparecer demais, a gente está vivendo isso também na sociedade, se ele começa a aparecer demais, ele atrapalha o futebol. Da mesma forma, a torcida que está no estádio, ela não vai ficar aplaudindo o juiz, ela foi para aplaudir os times que estão jogando. No entanto, o bom juiz é aquele que não aparece. Da mesma forma, a boa educação é aquela que não está na mídia sendo cobrada pela população continuamente. Eu acho que a gente conseguiu, no primeiro momento, enfrentar os desafios, e certamente diversos eram os momentos que a mídia, seja de rádio, TV, internet, cobrava, e cobrava porque a sociedade cobrava, a gente entende isso com clareza. Você mencionou no início, eu já tive essa experiência anteriormente também, no âmbito do governo federal, em Brasília, enquanto secretário, e a gente tinha que lidar com isso, porque sabíamos que a população tinha interesse e necessidade de informações. Mas o que foi acontecendo ao longo do tempo é que esse nível de interesse que a mídia reportava para a educação, principalmente advinha daquilo que era a crítica da sociedade. Na medida que a educação começa a fazer o seu papel, cumprir as suas funções, do ponto de vista de dar oportunidade de aprendizagem, de desenvolvimento para as nossas crianças e adolescentes, e os profissionais começam a ter uma condição melhor de trabalho, e as escolas passam a estar mais seguras, tudo isso faz com que se cumpra aquilo que está previsto para a educação. Então não tem por que estar fazendo grande alarde sobre algo que é o dever do Estado, como está determinado na Constituição. Então a gente viveu, Cláudio, esses dois momentos. Um momento mais tenso, onde éramos muito procurados. Aqui eu tive a oportunidade de estar em alguns momentos falando de um processo de transição, da dificuldade que a gente encontrou no início, e põe dificuldade nisso para quem nos acompanha desde o início, e aqui eu aproveito para mandar um abraço a todos os nossos educadores da Rede Municipal de Educação, que ao longo dessa caminhada acabaram se tornando muitos deles amigos, gestores escolares, pais de alunos, porque é para quem a gente de alguma maneira trabalha colaborando, visando sempre a melhoria do futuro, porque falar de educação é realmente falar de o que a gente espera para as próximas gerações. E eu tive a oportunidade e a felicidade de participar de um momento, Cláudio, que foi dos mais difíceis. E eu não vou negar que isso, poderia dizer assim, isso serviu de estímulo para mim, porque estar secretário de Educação num período de pandemia, eu espero que daqui para diante ninguém mais tenha que passar por essa experiência, mas infelizmente 2020, 2021 foi necessário, e lidar com isso era lidar com o imprevisível, né? Então nós conseguimos. O Brasil, de certa maneira, teve muita dificuldade no início, e Campos ainda mais dificuldade, a educação praticamente parou no período da pandemia, só que nós, ao longo do tempo, fomos aos poucos reorganizando a estrutura educacional, e eu entendo que com êxito, porque não somos nós que falamos, né? Os indicadores nacionais, inclusive, demonstram que a educação de Campos, ela ganhou um formato que é o formato devido. Claro, há muito a ser feito, e a gente tem plena ciência disso, mas é um processo. A educação é como quem sobe degraus de uma escada. Não adianta você começar pelo último degrau, que você vai tropeçar, não é isso, Cláudio? E se for um degrau muito alto, e se forem muitos degraus, aí, meu filho, esquece. A queda na serra. Marcelo, eu quero falar sobre essa questão de política com você, mais para os outros blocos adiante, que eu quero te pedir uma avaliação, porque você teve 2.360 votos. 2.360 votos, para quem acompanha a política em Campos desde 92, é voto pra caramba. Mas nós já tivemos aqui gente eleito com 10 mil votos. O senhor Marco Bacelar mesmo, aquele lá de Travessão, foi presidente da Câmara, Deval Venâncio, 9 mil votos. Então, assim, são momentos e momentos. Essa eleição foi aquela eleição diferenciada com a diminuição, tentativa de diminuir os partidos. E aí você teve também vereador, que nós conversamos com o Cassiano, que foi o mais votado, 6 mil votos. É muito voto, gente. É muito voto, mas porque às vezes pensa, que é isso, Cláudio? Não é não. Coloca esse pessoal tudo aqui num lugar e dá um almoço a esse pessoal. Não almoço não, dá um café. Você vê como é que é.
Se não comprar bastante pão aí, como é que vai faltar coisa? Eu tenho uma experiênciazinha, eu tô ficando velho, né? Luiz fala que eu pinto o cabelo, mas não é não, você vê como é que tá aqui, ó. E você também tem um outro diferencial, que é, quando eu fui perguntado aqui pelo Aloysio Abreu Barba, lá no início do governo Vladimir, quando avaliava aqueles 100 dias, né? Aquelas datas emblemáticas e tal. Eu coloquei: o que você acha do governo? Eu falei: cara, eu acho que agora, um pouco que dá para avaliar de acerto é que você tem uma equipe muito boa. O melhor acerto naquela época de Vladimir era a equipe. Depois logo você fez parte da equipe, começou a fazer parte da equipe. Então assim, essa parte... E Rafael, o ex-prefeito Rafael Diniz, foi muito criticado porque não tinha cabelo branco na equipe dele. Tá? Cabelo branco, na verdade, não sei se é etarismo, não sei o que é isso, o que pode classificar, mas são os mais experientes que as pessoas queriam dizer. Essa coisa de popular não tem como se controlar. Mas vamos entrar nessa parte daqui a pouco, que eu queria te pedir, então, que você olhasse agora de fora, por esses 180 dias primeiros, também essas datas emblemáticas já são mais de 180, né? Hoje é dia 12, dá quase 200 dias, quase 200 dias, desse governo Vladimir II, que ele mesmo classificou aqui como difícil de tocar por ser um momento em que o sarrafo que ele mesmo colocou tá mais... É porque você foi secretário, 4 anos quase. Então você tem que ser melhor do que os 4 anos, senão você vai regredir. A vida não é isso, é você progredir. Então a ideia é te perguntar como que você... E aí pode colocar educação, transporte, nós precisamos debater isso aqui. E agora, muito importante, você como vereador, saúde, que são sistemas sempre muito relevantes, mas tem outros também que você fica à vontade para, nesse bojo aí de 180 dias, trazer. E te peço uma nota, como professor, e aí vai apertar, porque é professor federal, é do IFE. Olha lá. De 0 a 10 para ele nesses 180 dias. Por favor. Cláudio, para mim, mais uma vez, isso é uma oportunidade, essa reflexão, porque tentar olhar de forma equidistante, ela tem um viés, ou seja, eu estava presente durante todo o tempo, né, da gestão anterior, e agora fiz parte até junho. Isso significa dizer que a gente conhece aquilo que repercute na sociedade, seja em termos de dificuldade, seja em termos de esforço do governo. Então, eu não tenho como analisar apenas, ou começar pelo menos essa análise, a partir dos 180 dias, que eu também estive presente. Mas eu prefiro trazer isso como uma comparação, e é justo fazer dessa forma, com a realidade que se teve, sobretudo quando a gente considera o desafio que foi o início da gestão Vladimir, com os primeiros 180 dias de 2021. Se você faz esse tipo de comparação, porque há uma máxima, se a gente observar isso em municípios e estados, normalmente o primeiro ano de gestão é sempre um ano mais difícil. E não é tão difícil entender, porque não é só uma continuidade, mesmo que seja o mesmo prefeito ou o mesmo governo, não é só uma continuidade, porque na medida em que se desenvolvem ações e políticas públicas, você precisa pensar de uma forma diferente, porque vamos comparar a realidade que Campos viveu, né, antes da pandemia, né, numa gestão anterior, que você teve um encerramento em 2020 e a pandemia só fez afundar realmente aquilo que já não estava bom. Isso está na boca de todas as pessoas que a gente pôde interagir aí no próprio período eleitoral. Mas quando Vladimir assume em 2021, a única diferença era esperança. Esperança que haveria mudança. Esperança que a situação que estava, né, de caos em 2020, eu volto a dizer, a pandemia agravou muito isso, mas a pandemia em 2021 ela foi até pior, se a gente pensar nos indicadores, as variantes do vírus da Covid, tornaram a situação ainda pior. Mas o que se tinha era esperança. Mas era uma esperança de que houvesse mudança em relação ao que estava. Então isso nós vivenciamos, num primeiro momento, com muita dificuldade e, sobretudo, muita articulação política do Vladimir. Então não tem como tirar esse mérito, porque o Vladimir anteriormente havia estado na Câmara Federal, então já vem de uma família
de políticos de êxito, né, que é o caso tanto do Garotinho quanto da Rosinha, ambos foram governadores. Então, assim, a liderança política, ele cresceu nesse ambiente político e fez muito bem o seu período enquanto deputado federal, fazendo muita articulação e presença, apesar de ser o primeiro mandato, né, mas tudo isso potencializou que logo no início ele conseguisse ter articulação e respeito de estar batendo na porta tanto do governo estadual, quanto também em âmbito federal, conseguindo complementações por meio de emendas, parcerias para que o município começasse a funcionar. Essa realidade foi o que foi vivenciado no início, e eu concordo com você, né, vários dos nossos colegas que estão presentes na secretaria, outros que já nas secretarias e outros que já não estão, por opção deles mesmo, reforçaram o time enquanto uma equipe preparada, né? Então, juntando esses dois ingredientes, ou seja, o perfil da gestão e o perfil político, havia a esperança depositada no voto a Vladimir, e ali tinha-se, vamos dizer assim, uma tolerância de que haveria mudança. Mudanças que houve ao longo da caminhada. Então, o êxito de Vladimir, que ele foi comprovado com o processo eleitoral agora de 2024, onde o Vladimir alcançou em números absolutos o maior número de votos que um prefeito já teve na cidade. Então, você já tem essa avaliação dada, que eu estou resumindo aqui, colocando que os resultados foram percebidos. Só que muitas transformações aconteceram. Agora vamos falar, então, da sua pergunta objetiva. E como é que ficaram para trás, né, olhando recentemente, esses 180 dias? E aí nós temos que levar em consideração que é o período, eu considero, dos mais difíceis para qualquer prefeito. E nesse ponto o Vladimir está tendo a coragem de tomar decisões difíceis, e a gente sabe que tudo aquilo que diz respeito a cumprimento legal precisa ser feito. Então o município ele tem uma história com a questão da contratação frágil por meio de profissionais temporários, chamados RPA popularmente, né? Que não há problema nenhum em existir a figura de um RPA, mas não o sentido que foi dado em Campos historicamente. Ou seja, um RPA é um profissional temporário que pode trabalhar para desenvolver uma atividade ou um projeto por 3 meses, por 6 meses, por um período que tem data para acabar, que não se confunde com um vínculo empregatício. Mas na história de Campos você tem RPAs que trabalharam aí por, no mínimo, 1 década, mas você encontra outros com 2 décadas de experiência como RPA. Isso vai de encontro à ideia do que se tem, sob o ponto de vista de dignidade no trabalho, entende? Desculpa, você colocou a palavra certa, mas eu ia até um pouco mais desumano. E desumano. Tem o IRPA aí com 20 anos. Eu conheci alguns assim da nosso convívio e vejo que é realmente assim essa forma indigna de trabalho, porque muitas das vezes todo mundo está de alguma maneira querendo prosperar, querendo ter uma renda maior, né? Mas está ali com o seu emprego, tem o 13º, tem férias, né? Pode entregar um atestado, você tem a ideia de que você tem uma previsão no seu vínculo empregatício. A figura do RPA, em qualquer ambiente, independente de campos, ela não tem esse laço e esse lastro de estabilidade mínima que seja no trabalho, porque não é essa a proposta. Então o Tribunal de Contas, né, por meio de um acordo que foi feito, e aí foi feito, é importante também valorizar quem vem construindo tudo isso, né, é o governo, principalmente na pessoa, né, do nosso amigo secretário, também vereador, o Wagner Teixeira, o secretário Wagner, que articulando isso junto com o prefeito e a equipe da prefeitura, conseguimos por meio de um TAG, né, ou seja, um termo de ajuste de gestão, espaçar isso no tempo, de modo que não seja também uma ruptura até institucional, porque se você retira completamente os RPAs de uma única vez, a prefeitura para, porque não são profissionais para não trabalhar. Às vezes a gente vê que na política isso acaba sendo usado, principalmente em período de campanha eleitoral, os maus exemplos de RPA acabam sendo usados como se fossem os exemplos. Isso não é verdade e é importante ficar muito claro. A prefeitura sempre funcionou porque ela precisa de profissionais para que as atividades sejam cumpridas. Eu posso chamar a atenção para a educação. No caso da educação, a gente sempre teve ali situações de RPAs que trabalham em atividades que não há professores e não há concurso. Imagine, por exemplo, o setor de compras, né, que segue essa área dura, que está na educação, mas não necessariamente é pedagógica. Você vai fazer o quê? Vai pedir um professor para fazer um processo licitatório? Então você precisa de profissionais. E não tinha também as funções, que é uma outra coisa que se integra, é isso que a gente já vai falar. Então,
mexer com essa temática, ela é muito complexa, porque você está mexendo com vida de pessoas, está mexendo com as famílias das pessoas, só que Campos, neste ponto, precisava ter alguém com a coragem para cumprir essa necessidade. Deixando claro, o Vladimir não partiu com essa iniciativa de cortar pessoas, mas como gestor também não fugiu da sua responsabilidade. Então hoje a gente vive um período difícil, porque nesta gestão se assumiu o compromisso que já tinha sido acordado. Ou seja, há uma redução até certo ponto drástica de profissionais RPA, porque não é possível, já junto ao Tribunal de Contas do Estado, manter o cumprimento desse termo de ajuste de conduta. Então, eu chamo a atenção para que, no início de uma gestão, algumas decisões difíceis precisam ser tomadas. Isso traz consequências. Então, a meu ver, eu não tenho dados objetivos, mas há um grau de insatisfação por todos aqueles que, infelizmente, não vão poder continuar atuando profissionalmente no papel de RPA. Então, por mais que isso seja negativo e a gente tem toda essa sensibilidade humana, não é possível a gente ignorar, porque durante o debate eleitoral, quanto se falava negativamente disso, é muito RPA que não trabalha e tal. Eu acho que usar o contra-exemplo como exemplo é um problema, mas o fato é, agora, e a partir de agora, porque isso não vai retornar depois, nós não teremos mais, né, profissionais RPA como tivemos. Mas isso significa dizer então que a prefeitura para de funcionar? Não. Então nós estamos vendo outras questões positivas. Concurso público, então já estou analisando os 180 dias, falando de um grande desafio, mas já da resposta que o governo está dando, né? A necessidade da redução da RPA, ela vem junto com o concurso público. Então, quem eventualmente tem o interesse de estar atuando na prefeitura, é claro, um concurso ele vai selecionar, ele vai demandar que se estude, que se esteja preparado. Então, na área da educação, já tivemos na área da segurança, na administração, há quantos anos Campos não tinha concurso público? Né? Seguramente mais de 12 anos, dependendo do tipo de concurso, até mais do que isso. Né? Então, na educação, com certeza. Né? Então, veja, a resposta está vindo junto com o desafio que está sendo tratado. A questão da terceirização da mão de obra, aí sim, esse é um caminho. Porque quem estava como RPA não tinha ou não tem os direitos, né, que são os direitos devidos do servidor público. No entanto, ou do servidor que trabalha também pelo INSS, que não seja público, mas contratado por uma empresa. Então, a terceirização é algo que está em curso também, que deve acontecer até o final do ano. Veja, não se trata de cortar pessoas e virar as costas. Agora, não é uma relação de que cada RPA que sai significará um profissional que entra por concurso ou por terceirização. Mas aí nós vamos ter que criar essas oportunidades, e aí me permita, Nogueira, dizer o seguinte: nós temos que melhorar a eficiência. Ou seja, em alguns locais, você acaba tendo 3, 4 profissionais, que se você compara isso em outros espaços, a iniciativa privada, por exemplo, você tem um profissional, né, ou 2 profissionais. Então, a prefeitura, historicamente, é muito difícil lidar com isso. Ela precisa se colocar não no papel de quem emprega, mas de quem contribui para a geração de emprego. Isso é diferente. Trazer todo mundo que precisa de emprego para dentro da prefeitura faz com que a própria prefeitura não funcione. Agora, é papel da prefeitura, junto com todos os outros organismos, não só de âmbito municipal, criar as condições. Quando você tem abertura de empresas, geração de emprego, estímulo ao empreendedorismo, aí sim, isso está sendo feito. Então, quando você me pede essa análise, eu não tenho como não começar por esse fator que é crucial. Bom, entendido isso, sem aprofundar mais, eu penso que é um período dos mais difíceis. Infelizmente, muitas famílias estão impactadas por isso. É uma necessidade, não é uma vontade, mas há um senso de justiça também, porque do jeito que estava, não estava bom, porque não se cumpriam os direitos. Bom, para além disso, se você observar, você tem hoje uma cidade que ela tem desafios que já vem de muito tempo. Eu não entendo que novos desafios efetivamente surgiram nos últimos 4 anos, mas alguns desafios não foram superados nos 4 anos, como, por exemplo, a questão do transporte que você menciona. É o maior desafio nosso na atualidade, na minha forma de ver, porque o município de Campos é o maior do estado. Então a gente tem uma relação histórica também, são muitos distritos. Se você compara, por exemplo, Nogueira, com países desenvolvidos, é comum você ter, como acontece com o nosso próprio organismo, você tem ali uma artéria que sai do coração, ela é mais espessa, e depois quando ela vai chegando, vai afinando, ou seja, é como se fosse assim, a densidade populacional. Você tem na área central mais gente, você vai indo para o interior, vai tendo menos gente, vai tendo menos gente. Só que se você tiver que atender
todos os espaços, colocando toda a estrutura que você tem na área central, você não consegue, porque não tem nem gente suficiente para você garantir que vai ter ali, por exemplo, imagine se você fosse colocar um hospital em cada distrito, um hospital mesmo, como um Ferreira Machado. Como é que você consegue botar profissionais? Como é que você consegue equilibrar isso? Como o campus é muito grande, você precisa ter um mecanismo de fazer as pessoas chegarem mais facilmente ao centro da cidade. As cidades vizinhas, se colocassem hospitais, já ajudava muito, né? É verdade. Mas eu estou chamando a atenção para dizer que o desafio do transporte ele é muito grande, mas nós não somos os únicos que temos esse desafio. Então, eu até enquanto candidato a vereador, eu colocava essa questão por entender a sua relevância. Eu acho que mais do que a questão da quantidade de veículos disponíveis, seja vans no interior, seja ônibus na área urbana, na área central, é você ter o respeito ao cidadão que utiliza o transporte público. Isso se chama pontualidade. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na época que eu estava morando fora do país, fazendo meu mestrado, e na França, no período do verão, por exemplo, você só tinha um único ônibus que passava de hora em hora. Só que você tinha colado no ponto de ônibus, você tinha colado ali qual era o horário, e a variação era de 2 minutos. Para mais ou para menos, às vezes menos do que isso. Então significa dizer o seguinte, não é só a questão da quantidade de veículos que circula, mas sobretudo do respeito com relação à pontualidade. Eu acho, né, eu tive conversando inclusive, né, com o Álvaro Oliveira, né, que preside o MTT, um grande amigo, mandar um abraço para ele também, falando sobre a importância de associar essas duas questões, porque não é possível pensar que você vai ter, por exemplo, em Farol de Santo Tomé, a cada 15 minutos chega um ônibus. Não vai ser assim, pela distância, pela própria demanda, né, de pessoas. Mas por que não poder saber o seguinte, olha, o ônibus vai passar tal horário, aí as pessoas se programam. No mundo cada vez mais digital, não é possível que você não consiga minimamente saber, meu ônibus está chegando, então eu saio de casa. Então, enquanto vereador, essa é uma das pautas que a gente defende, que a gente não vai resolver o problema de ter, por exemplo, um ônibus ou uma van chegando em Serrinha a cada 10 minutos, 15 minutos. E nem é essa a necessidade da população, mas a capacidade de se planejar. E isso, do seu ponto de vista de tecnologia, é possível estar acompanhando ali o que acontece do veículo que está vindo. Então, isso ameniza muito. Você se programa e você sabe qual é o horário. Bom, agora, para fechar essa análise, eu digo o seguinte, na gestão passada, tudo era muito novo. Então, tudo que foi sendo feito por Vladimir, seja da articulação política, conseguindo na saúde, né, muitas coisas foram feitas na saúde, a questão do Hospital Ferreira Machado, o que é hoje o Hospital Ferreira Machado, o que era antes, o que é o HGG, agora com mais ampliação ainda com relação a atendimento da questão renal. Então, muito se mudou, reabertura de UBS. Agora não tem isso tudo para fazer. Então, é difícil você considerar o seguinte, o que fazer? De partir desses 180 dias, ele está marcado, a meu ver, por essa decisão difícil, mas tomada, com relação à questão principalmente, né, da garantia de que, por um lado, se cumpra o TAG, se crie caminhos para manter a prefeitura funcionando com eficiência, e, de outro lado, a manutenção dos serviços da prefeitura. Então, por exemplo, pagamento de servidor, o servidor antes tinha uma insegurança. Será que no mês seguinte eu vou... mas isso não é mais que obrigação. Claro, é verdade, ninguém está discutindo se é obrigação ou não. E sim, numa comparação, depois que se passa a pagar, aí volta aquele exemplo que eu falei no início do juiz de futebol, é obrigação, o problema só nasce se deixar de pagar com regularidade. Então, muitas dessas coisas, se a gente falar da educação, no início da gestão, qual era a grande crise da educação? Não tinha aluno, não tinha vagas para as crianças. Não tinha em idade obrigatória, a partir dos 4 anos, mas menos ainda para creche. Agora, em 2025, vocês viram alguma manchete falando que criança ficou fora da escola? Então, isso parece que o governo não está trabalhando, a gente precisa ser justo nesse sentido. Parece que... O que poderia ser melhor do que as crianças estarem tendo acesso à creche? Mas um ou outro dos nossos pais que acompanham o programa agora vão dizer, mas meu filho não está numa creche perto da minha casa. Então, o nível de exigência que você começou falando, ele começa a subir, porque assim, eu não quero só a creche, eu quero uma creche que a criança tenha uniforme, que tenha merenda, que eu possa deixar o meu filho lá e ele possa realmente aprender, e que seja perto da minha casa.
a gente vai equacionando, porque a ampliação de creche, que é um programa gigante que está sendo feito, na verdade é um programa de expansão da rede municipal, que foi feito na educação de Campos, ela está sendo feita de maneira relativamente silenciosa, porque mais do que simplesmente divulgar, é dar essa condição de qualidade para a educação. E isso está acontecendo. Então nós não temos essa crise. Aí a pergunta é, o governo está bom ou está ruim? Isso não aparece mais. Então aquilo que foi destaque na gestão passada, agora é o cumprimento de um serviço. O que precisa? Consolidar, ou seja, não deixar retroceder. Por isso eu entendo que há dificuldades, diversas dificuldades, mas em grande medida essas dificuldades estão sendo, vamos dizer assim, elas estão avançando sob o ponto de vista de impacto em função daquilo que o governo deu prioridade. Fazer uma reforma administrativa, algo dificílimo de ser feito e que foi feito no primeiro semestre, que agora você tem a capacidade legítima de permitir que aqueles que deveriam estar num quadro efetivo de função de gestão deixa de estar no RPA e passa a ocupar esse espaço. Porque era uma coisa meio fictícia, né? Você dizia, por exemplo, que a educação tinha, isso é público, tinha 50 funções, 50 DAS na educação. Você vai tocar a educação de Campos com 50 DAS, com 55 mil alunos, maior do que a população que você tem em muitos municípios do estado, com 50 DAS? Claro que tinha muitos RPA ajudando. Maior que São João da Barra. O 35º município, se você pegar a lista de municípios do estado do Rio de Janeiro, os 92, e colocar ordenado por população, você vai chegar à conclusão que nós estamos por volta ali da posição 35, só a população de estudantes. Só na educação. Só da educação. Não, não. O gigantismo de Campos, talvez proporcional à arrecadação, essa coisa, mas o gigantismo de problemas de Campos é um negócio assim. É verdade também, você mencionou algo aí que também é meio complexo de avaliar. Essa proporcionalidade de arrecadação ela não se dá exatamente 1 para 1 assim, né? Porque nós temos uma história própria de um município denso populacionalmente. Nós estamos entre os 50 maiores municípios do Brasil. Isso é muito significativo. Só que isso exige de nós munícipes, né, cidadãos, mas de nós gestores, de nós empresários, um comportamento compatível com uma... Campos é maior do que algumas capitais do Brasil. Sim. Se você parar para analisar detidamente, é que a gente sempre pensa, por estar no Sudeste, você pensa em Minas Gerais, aí você pensa em Belo Horizonte, você pensa no Rio, pensa em São Paulo, pensa em Vitória, parece que todo mundo é muito grande, mas se você vai olhando esse Brasil que nós temos aí, Campos é muito grande, mas a gente tem que se colocar como tal. Eu acho que essa é uma diferença, a gente não pode ser só provinciano, que é o olhar muito histórico do que a gente já foi e pensar que mundo é esse hoje e como é que a gente faz para mudar. Aí você me pede uma nota, né? Eu vou te pedir para fazer uma adaptação de professor. Mais do que uma nota, existe um outro termo que a gente usa, que é um conceito. Ao invés de trabalhar com 8.1, 7.3, a gente pode trabalhar com conceito. O conceito pode ser assim, quando você divide uma chamada escala Likert, você divide em 5 níveis. Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Porque aí, ainda que você possa ter uma variação para mais ou para menos, será que um aluno que tirou 8,5 sabe mais do que um aluno que tirou 8,1? Ou 7,9? Essa é uma discussão boa da educação, mas que não cabe aqui. 300 anos de discussão. Assim. Mas eu penso que o governo Vladimir, ele inovou bastante na gestão passada e ele vai pagar esse preço, que fica como uma marca de gestão que é positiva, mas ele vai ter esse preço a pagar, que é o seguinte, a minha analogia é o seguinte, agora a sombra foi para frente dele. A sombra, assim como eu como secretário de Educação, é a mesma coisa, ou seja, por mais que você avance, quando você está andando no sentido contra o sol, cada vez que você dá um passo para frente, o que acontece com a sua sombra? Ela avança também, então você não consegue passar à frente da sua sombra, né? Porque o sol é como se estivesse as suas costas projetando uma sombra para frente. Por mais que o governo Vladimir possa fazer, como muito foi feito na gestão anterior, é difícil você ter os mesmos destaques. Agora, sob o ponto de vista do que é preciso, que nem tudo que se faz é para o aplauso da população, e sim para medidas estruturantes. Então, acho que o que está sendo feito hoje, concurso público, preparação para terceirização, busca da eficiência na gestão pública e, em contrapartida, né, há uma necessidade de organizar o município em termos da parte de pessoal, para com isso melhorar a eficiência, eu posso dizer que essa é uma fase difícil que causa uma percepção também de desgaste para alguns, de injustiça para outros, mas é uma necessidade, uma imposição, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado. Então, o governo, nesses 180 dias,
ele está fazendo o que é necessário ser feito, embora seja muito difícil de ser feito, né? Se você olhar do ponto de vista de popularidade meramente, fazer aquilo que é mais popular, aquilo que agrada mais, eu acho que, apesar de haver muitas ações que são relevantes, né, que também estão em curso, né, a percepção ela é menos positiva, ou alguns podem dizer que ela é negativa, sobretudo quem está impactado diretamente por essas decisões. Então, eu acho que o governo está numa condição de um bom governo. E por que eu justifico bom? Né? Se eu fosse fazer uma classificação, bom porque ele está mantendo todos os ganhos de gestão que nós tivemos na gestão passada e que, para fazer isso na gestão passada, demorou tempo. E agora eles estão sendo mantidos. Então você tem a saúde, ela passou por uma dificuldade muito grande, aí teve uma necessidade de uma articulação política forte do Vladimir para conseguir, né, fazer com que o assunto ganhasse a relevância necessária. E isso foi superado, sem entrar no mérito, mas isso foi superado hoje, né, até com maior proximidade com o governador do estado, mas se conseguiu reverter a ideia da portaria que eliminava campos, né, do rol de municípios que recebe o recurso do Estado, já que sabemos que é tripartite. E continuou ainda assim, né, essas melhorias e reformas e atendimento de UBS, né, com as dificuldades próprias de um semestre, do primeiro semestre, tipicamente, que faltou não a ação de campos. Então eu não posso penalizar o governo municipal na área da saúde por uma ação que dependia do Estado, por exemplo, e que foi uma das que mais sofreram. A questão do transporte, você tem toda a razão, acho que essa é uma agenda prioritária, já mencionei aqui qual é a minha visão sobre o assunto. Nós não vamos ter um paraíso de transporte em Campos pelo seu tamanho, mas é possível a gente melhorar, sobretudo respeitando o cidadão que precisa do transporte. Não, é bom o governo, é bom. Bom, aí você pega uma faixa. Bom é um 7. Cabe, está dentro da classificação, está dentro da classificação, cabe 7, cabe 7,5. Cabe aí, com 7 passa voando. Eu com o meu tempo tirar 7, benção. Então, porque não é fugir do número, é porque assim, nessa questão, eu acho que você tem uma comparação consigo próprio. Comparar consigo próprio, num outro momento, é sempre bem mais difícil. Agora, isso não quer dizer acomodação, ao contrário. Porque o nível de exigência, ele sobe e tem que subir. Só que quando você bota energia nessa parte que é muito sensível, Cláudio, tem que superá-la. Depois dá para falar de outras coisas. Assim, não, vamos entrar. Tem um monte de comentário aqui, tem muita coisa aqui já nas redes. A Kátia já comentou aqui também, que é a subsecretária. Subsecretária executiva, né? Subsecretária de gestão operacional. De gestão operacional. Enfim, ela não foi para a Câmara com você? Não conseguiu? Ficou lá ajudando lá na educação. Então. Tem também aqui o professor Luiz Carlos Duarte. Ele é professor... Conheço. Grande abraço, professor. Ele está sempre muito ativo participando aí. Não, direto. É um parceiro nosso, um excelente professor. Professor Luiz. E ele, eu não sei se ele fez pergunta, não, mas ele pode ter perguntado aí sobre 30 horas. E aí eu reforço o nosso compromisso, caso ele não tenha perguntado, de que os professores poderão optar por 30 horas. Isso é um ato, Cláudio, dentro da Secretaria de Educação, associado a esse concurso público que vai ter, que o prefeito já anunciou, com 1.000 vagas para professor, né? E aí eu mando um recado aí para os nossos profissionais, né, da cidade que desejam ser servidor, né, do município. Hoje a gente sabe que a educação ela está dando uma condição melhor de capacitação, com uma escola que foi criada também, a nossa EFEM, que dá qualificação permanente para os professores, a questão salarial, piso, os direitos. Hoje o professor de campus, me lembro que você falava muito sobre isso, o professor também precisa de reconhecimento e valorização, não é só ter a responsabilidade dele. Se a gente olhar o contra-cheque do professor hoje, não é uma maravilha, porque a gente sempre pode buscar mais, mas eu posso dizer que é digno. O contra-cheque do professor, comparado à realidade brasileira, é um contra-cheque digno. E mudando para 30 horas, que isso vai vir junto com a publicação do concurso público, então vai dar a alternativa para todos os professores que têm carga horária inferior a 20 horas inferior a 30 horas semanais, eles vão poder optar. Para o servidor público, a melhor forma de ganhar mais é trabalhando mais, né?
Não tem outro jeito. Não, então, ele mudando para 30 horas, ele vai receber o piso correspondente a 30 horas, vai receber os seus direitos correspondente a 30 horas, e ficando por um período, aí tem uma questão de tempo que ele vai ter que trabalhar, não dá para aposentar no ano seguinte, tem um período de 5, 10 anos, dependendo, isso está se ajustando, ele vai ter condição também de levar para a aposentadoria essa diferença de mais horas trabalhadas, que é um fator de pensar no futuro, né? Não, sim, sempre te cobrei e cobro de outros que também, como assim vou ter oportunidade de cobrar da nova secretária, porque eu acho que tudo que você planeja lá, colocar na sala de aula, e nós vamos falar sobre isso já, eu quero só fechar esse bloco, tudo que você planeja para melhorar a educação, se não tiver a valorização do professor, não vai funcionar. Pode melhorar, melhorou, vai melhorar, vai crescer, mas com a valorização do professor, eu tenho certeza, não é uma aposta, eu tenho convicção, eu tenho certeza, é questão de lógica. Você vai ter um aliado dentro da sala de aula defendendo as suas metas, os seus interesses de crescimento, de melhoria. Assim como você, como secretário, chegar hoje, falar, Marcelo, você é secretário de Educação DAS 1, mas vai ter uma gratificação aqui, vai ter um reconhecimento ali. Todo mundo produz, se não mais, produz mais satisfeito. E quando você produz mais, isso é lógico, é no mundo real, não é, né? Você produz melhor, independente de estar se esmerando ao máximo ou não. Mas não é, infelizmente, talvez se tivesse na sua alçada apenas, você teria feito com mais, eu diria, profundidade. Mas isso depende, isso não é só uma questão local, isso é uma questão nacional. Mundial, a gente tem uma deficiência na valorização do professor muito grande. Você é professor, você sabe bem disso. Marcelo, pode comentar, mas eu quero encerrar aqui, são 8 horas. Vamos entrar nessa área de educação, de tudo que você fez, vamos fazer um balanço aí. Só que nos comentários aqui, ó, o Luiz Carlos, como eu começava a falar aqui, ó, uma coisa precisa ser dita. Durante a gestão como secretário, tive várias trocas de ideias e encontro com o vereador em todos o vereador foi cortês e acessível. É que eu estou estranhando chamar você de vereador, que a gente sempre fala secretário, agora que eu estou ligando a fita aqui. Então, isso foi o comentário do... Eu agradeço esse comentário, porque, de fato, essa é a tônica que a gente entende que qualquer um que esteja no papel de secretário precisa estar atendendo, nem sempre dizendo sim, mas é importante ouvir, e isso possibilitou que a gente fizesse uma gestão melhor, esse diálogo contínuo com o sindicato, com profissionais. Ele também coloca aqui lá... estou falando que... Porque, na verdade, desde quando você chegou aqui, falou, poxa, Nogueira, que tanta sigla que tem essa educação, RPA, não sei... Falei, calma que até... E depois você acabou já criando... E aí você começa a fazer aquilo que eu sempre falo. As pessoas não podem estar só envolvidas quando querem fazer um projeto de fato acontecer. Tem que estar comprometido. É a história do ovo e do bacon, né? A história da galinha e do porco. Um deu só o ovo e meteu o pé. O porco teve que dar vida. Então, assim... se houver comprometimento, e aí eu acho que consegue o comprometimento quando você tem, no caso do profissional, a valorização. Porque ser professor, amigo, hoje está cada vez mais difícil. Você viu uma reportagem domingo, e isso é tudo fruto de uma sociedade que sempre existiu, mas agora aflorada, principalmente por conta dos espaços democráticos que existem com a rede social, com as redes sociais. Você viu, não sei se você percebeu no Fantástico domingo, a agressividade das pessoas com as equipes de saúde, médicos, enfermeiros. Cara, assim, isso para mim tudo é muito fruto dessa coisa há um desequilíbrio, né? Desse ódio, desses 10 anos perdidos que o Brasil está entre ódio e amor e ódio. Pode falar um pouquinho disso se você quiser. Vamos falar sobre isso agora, já. Mas me permita então, isso que você colocou é muito importante, porque todas as vezes que eu vim aqui você cobrava isso, e é importante esse seu papel, né? Porque chama atenção de algo que é muito importante mesmo, que é a questão da valorização dos profissionais da educação. Observe que eu não estou falando professor. De propósito, porque eu acho que com a agenda do professor, ela foi priorizada, é necessária e ela está sendo atendida.
né? Agora com o concurso público, então, a gente faz uma renovação, né? Traz mais pessoas, é bom essa oxigenação, as escolas têm que ter condições para o professor trabalhar, a gente sabe do desafio que em alguns espaços a gente não tem, porque é uma estrutura muito antiga, então não dá para sair construindo escola muito rapidamente, então a gente sabe, alguns professores ainda também tem a questão da crítica em relação ao número de alunos, a gente procura estar seguindo sempre regras, inclusive nacionais. É claro que você tem um outro desafio para o professor, que é a questão da agenda da inclusão, né? A gente tem cada vez mais a necessidade de suporte para os nossos alunos. Todos esses temas são muito vastos, né? Eu só estou dando uma pincelada rápida. Mas é preciso ser justo. O professor, ele foi, e é isso aí, tem que dar crédito a quem realmente tem, né? O Vladimir sempre foi muito sensível em relação, sempre priorizou a educação, mas foi sensível à agenda dos professores e dos gestores escolares. Também mando um abraço aos nossos gestores escolares, diretores adjuntos, que passaram a ter uma lei própria também e são valorizados sobretudo pelo diálogo. Eles podem sugerir, eles também têm suas demandas, suas pautas, têm uma responsabilidade muito grande, a gente entende tudo isso, mas isso é ser servidor, né? A gente não está com tudo, a gente não está no paraíso, a gente está sempre num porvir. Mas é importante chamar a atenção na nossa rede municipal de educação em Campos, que são algumas outras categorias profissionais que também precisam ser olhadas, em menor número do seu ponto de vista quantitativo, mas com uma pauta tão relevante quanto a dos professores. Por exemplo, os auxiliares de secretaria, né, que são profissionais que conseguiram ajudar de maneira muito relevante o processo de digitalização das nossas unidades escolares. Todas, escolas e creches hoje, utilizam um sistema digital, né, que é o SWAP educacional, onde se sabe cada aluno quando vai até a escola, se está presente, se não está presente. Então nós temos um controle digital. Antes era tudo no papel. O professor usa o diário de classe, também digital. Ele recebeu tecnologia para isso, recebeu Chromebook, ele usa seu celular. Então hoje está tudo informatizado. Campos saiu de uma situação de década de 1990 para hoje estar como referência, inclusive na nossa região norte e noroeste. E isso feito, inclusive, a custo zero, porque essa solução de tecnologia é uma solução feita pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que foi adaptada para Campos ao longo desse período, e hoje você vê uma satisfação ampla, né, dos profissionais que utilizam a tecnologia. E os auxiliares de secretaria tiveram um papel fundamental, porque eles ajudam no processo de matrícula, eles ajudam a acompanhar e orientar os profissionais. Também temos nas creches os auxiliares de turma, profissionais que a gente sabe que a prefeitura precisa olhar com mais carinho. Há dificuldades, inclusive na forma como se possa pensar em caminhos alternativos, mas dificuldade não quer dizer falta de sensibilidade. Então, há sim, por parte, hoje eu entendo que do próprio governo, né, eu enxergo isso por estar há pouco tempo como secretário, até pouco tempo como secretário, e esses profissionais eles têm uma tarefa muito árdua, são 40 horas cuidando das crianças pequenas, não só cuidando, mas também educando, né, dando suporte aos professores que lá estão. Então, há de se olhar também, antes de falar da melhoria a mais, porque a melhoria já aconteceu, para os professores, é preciso que também se tenha esse olhar para este grupo, por exemplo, né, tanto os auxiliares de secretaria quanto os auxiliares de turma e outras categorias que há na educação. Só estou citando essas duas a título de exemplo. Então veja como é complexo lidar com a educação. Não, esses são os auxiliares. Auxiliares de turma, eles ficam ali com as crianças pequenas até 3 anos. Né, os bebezinhos são chamados auxiliares de turma. E cuidadores. Esses cuidador e mediador é uma outra agenda que aí a gente tem projetos para eles também, a prefeitura está caminhando nessa direção e eu tenho certeza que isso vai potencializar um nível de valorização diferente. Vamos fazer esse balanço, essa análise, essa coisa toda também da sua transição do executivo para legislativo. Agora você não manda, você pede. O negócio agora é interessante. Agora você vai sentir um pouco daquilo que os outros vereadores sentiram. É por aí que eu quero começar. Quando você era secretário. Porque secretário é executivo, ele tem a caneta. Você é gestor, né, público, é diferente. O legislativo, o vereador, ele não tem caneta para ordenar. Ele tem caneta para legislar, e aí é completamente diferente. Marcelo, então são 8h07, tem muitos comentários aqui, tem comentários no Face, tem um comentário no Face em que, como a gente trabalha com notícia, e aí não é, meu caro, não é nenhum comentário, nem a avaliação de pessoal não.
valor de juízo, nada disso. É Luiz Fernando Nogueira Saraiva. Ele diz aqui, ó, enquanto isso, os funcionários públicos municipais estão 8 anos sem reajuste salarial. Olha, não, 8 anos não é verdade, não é fato, e não faço defesa de ninguém aqui, pelo contrário. Acho que o Vladimir deu um reajuste. 10,4, se eu não estou enganado. Dividido, foi dividido, pouco, mas... pode ser ruim, dividido, mas teve. Isso é fato. É fato contra fake. Isso aí não, se é bom, ou se é pouco, ou se é muito, eu não estou... Acho pouco, acho que para mim podia dar. Até porque, sim, ficamos aí o quê? Desde o último governo Rosinha, sem nenhum reajuste. Bom, tem outros comentários aqui também no Instagram, no YouTube, mas eu no começo do programa, a voz acabou não conseguindo fazer a abertura completa que eu planejava, porque estou saindo de uma gripe, aquela coisa toda, então a voz falhou. Mas tem um falecimento aqui, e eu quero só, antes de partir para outro bloco, meu caro secretário e você que nos ouve, agora vereador. Por favor. Não, porque assim, esse cara, a gente conviveu muitos anos, inclusive colega seu de IFE, professor de IFE também, que faleceu ontem, e assim, durante muito tempo ele foi secretário municipal, inclusive tem vários nomes para essa secretaria dele, e na dele foi o nome mais bonitinho que teve, mais viável midiaticamente, que foi a Campos Luz. Eu estou me referindo ao Sivaldo Abílio, né? Ele faleceu e foi vereador, inclusive, presidente da Câmara em 1996, professor da Escola Técnica, hoje IFE, né? E secretário municipal de Energia, como era conhecido a Campos Luz. O Sivaldo tinha, assim... Você brigava com ele, você esculhambava ele aqui no rádio, aqui, onde estava a televisão, que não pode, a cidade está toda escura. E ele vinha aqui, quero te dar um beijo. Não sei se você chegou, acho que você estava em Brasília, não sei, mas tinha no Rio aquele beijoqueiro que ia para os campos de futebol, beijar todo mundo, beijar os artistas. E Sivaldo era o nosso beijoqueiro. Como é que é beijo em... Kiss. Não, em português mesmo asculo. Como é que é? Asculo, um negócio assim, de dicionário mais apurado. E ele ficava aquilo, deixa eu te dar um beijo, uma coisa. Então assim, e aí de fato você pedia depois dentro daquilo que ele conseguia resolver, mas eu não posso deixar de forma nenhuma registrar aqui, sobretudo, a gratidão pela amizade, né, pelo respeito com que ele sempre nos tratou e nos... buscava para poder entender a cobrança que a gente fazia aqui no rádio, porque nunca é pra gente, sempre é pro geral. Eu não quero uma iluminação para frente da minha casa, quero para a rua toda onde eu moro, ou pro bairro todo, e assim é também a maioria dos pedidos das pessoas. E ele sempre foi uma simpatia, né, de pessoas. Você conheceu o Sivaldo? Sim. E estendo aqui também os meus sentimentos à família do Sivaldo Abílio. Sim, né, não tenha dúvida. Estendemos aqui nossas condolências. Ele, por último, teve um problema daquele telhado de... Como é que é? Telhado de vidro em Campos? Não, como é que é aquela operação gigante que teve aqui no governo Mocaibe? E ele foi envolvido, foi investigado naquilo, ele ficou muito triste com todo aquele processo, acabou tendo, assim, uma queda na saúde, então acabou indo embora. Depois foi para o Rio, por último estava em São Paulo, mas a gente vai buscar detalhes aí sobre o seu velório. O velório será em São Paulo, né? E já tem aqui essa informação. E o sepultamento também. Então, seguimos aqui com nossas condolências aos familiares, né? E ao Sivaldo, um beijo para você, onde quer que você esteja aí na luz, né? Que você tanto procurou trabalhar por essa cidade iluminada. 8h12, fechamos aqui essa primeira parte do programa. Vamos seguir essa conversa com o professor Marcelo a partir do próximo bloco, voltando agora mais para a sua atuação também na secretaria e agora na Câmara. No oferecimento de Proteus,
Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos, Radmed Diagnósticos por Imagem, consórcio do Cicobi Fluminense. E agora tem uma dica da Nauta XP, que é para você investir o seu dinheiro bem, com segurança, com tranquilidade e com maior rentabilidade. Confira aí.